exercício 164 do Enem 2024, trazendo para nós agora um pouquinho de geometria plana, especificamente pontos notáveis de triângulo. Vamos à leitura. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Estes postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde, que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema no qual o ponto H apresenta o local onde está construído o hospital, os pontos P1, P2, P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. Aí, ó. Então nós temos os 3 postos de saúde, né, o P1, o P2 e o P3. Cada um deles dista 10 quilômetros do outro, formando um triângulo equilátero. E entre eles existe o hospital, que tem a mesma distância para cada posto de saúde. Só que essa distância nós não sabemos qual a medida dela. E aí ele vem com a pergunta: a distância, que é esse segmento aqui, em quilômetro, entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre, e aí nós temos as alternativas. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Antes de nós começarmos a calcular, nós vamos entender o que são os pontos notáveis de um triângulo. É muito importante você entender isso e como que nós vamos relacionar isso com o exercício. Bem, os pontos notáveis de um triângulo são 4. O primeiro deles é chamado de baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Medianas, vamos lembrar que a mediana é aquele segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Isso é uma mediana. Saindo do outro vértice até o ponto médio, saindo do terceiro vértice até o ponto médio do lado oposto. Olha que interessante. Qualquer que seja o triângulo, haverão 3 medianas e elas se encontrarão no mesmo lugar. Qualquer triângulo. E esse ponto é chamado de baricentro. Baricentro. Vou ter que colocar em negrito aqui e sublinhar. Agora, qual é a propriedade do baricentro? Os baricentros, qualquer baricentro, divide as medianas. Deixa eu colocar isso aqui assim, ó. Espera só um pouquinho. A característica deles é que ele divide as medianas na razão 2/1. O que quer dizer isso? 2/1. 2/1. O que quer dizer isso? Vamos colocar aqui razão, né? E tirar do outro lado, porque senão fica perdido aí. Na razão 2/1. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui, ó. Todos os baricentros. Você tem uma mediana, então a parte de baixo, que vai do baricentro até o lado, mede um pedaço, um tanto. Do baricentro até o vértice é o dobro. Ou seja, do vértice até o baricentro é o dobro do que do baricentro até o lado. Em qualquer mediana, do B até o G é o dobro do G até o P. Do C até o G é o dobro do G até o N. Olha lá, tanto que ele colocou ali, ó, 2 As e A. Como que a gente descobriria uma coisa dessa, então? Se você tiver o tamanho de uma mediana, você divide ela em 3 pedaços. 3. Um pedaço vai para baixo, aqui nesse caso, e 2 vão para cima. Por exemplo, vamos supor que AM seja igual a 6. Se eu pegar o AM igual a 6 e dividir por 3, vai dar 2. Então a parte do GM é 2 e a parte do AG é 4, é o dobro. Vamos supor que AM seja 9. Divide em 3, vai dar 3. O GM é 3, o AG é 6. Vamos supor que o AM é 15. Divide por 3 é 5. O GM é 5, o AG é 10. Beleza, não? Isso em qualquer triângulo, traçando o baricentro. Essa é a propriedade do baricentro. Mas existe um outro ponto notável, que é o incentro. Qual é a característica do incentro? O incentro é o ponto de encontro
das bissetrizes. O que faz uma bissetriz? Ela divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, se eu tiver um triângulo qualquer, traçar uma bissetriz, traçar a outra bissetriz, traçar a terceira bissetriz, elas vão se encontrar no mesmo lugar. E esse lugar é chamado de incentro. E qual é a característica do incentro? Ele é o centro da circunferência inscrita. Olha, circunferência inscrita. O que quer dizer isso? Quer dizer que é aquela circunferência que está dentro do triângulo, que a gente pode desenhar dentro do triângulo. Olha aí para você ver. Então, quando eu traço as bissetrizes, eu vou encontrar um incentro, eu posso colocar o prego do compasso lá, abrir até o lado e eu vou conseguir a circunferência inscrita. Essa é a propriedade do incentro. Vamos mais uma vez pegar o incentro, colocar em negrito e sublinhar ele aí, porque é o segundo ponto notável. O terceiro ponto notável é o circuncentro. Qual é a característica dele? É o ponto de encontro das mediatrizes. O que faz uma mediatriz? Uma mediatriz é a reta que você pega no ponto médio de um lado e levanta perpendicular. Você percebe que uma mediatriz não necessariamente ela passa pelo vértice, ela pode passar ao lado, tá vendo? Aí você traça a segunda mediatriz a partir do ponto médio do lado, traça a terceira mediatriz a partir do ponto médio e vai acontecer um milagre. As três vão encontrar no mesmo lugar. E esse lugar é chamado de circuncentro. Circuncentro. Mas qual é a característica dele, além de ser ponto de encontro das mediatrizes? Ele é o centro da circunferência circunscrita. O que quer dizer circunscrita? Circunscrita quer dizer a circunferência de fora dele. Olha lá. Enquanto que o incentro é o centro da circunferência inscrita, o circuncentro é da circunferência circunscrita. Olha só, hein? Pega os três vértices. Bem, quer dizer que do circuncentro até o vértice, em qualquer vértice é a mesma distância. Por quê? Porque o raio vai ser do circuncentro até o vértice. Concorda? E o ortocentro, qual é a característica dele? É o ponto de encontro das alturas do triângulo. Então, todo triângulo tem três alturas e esse ponto de encontro é chamado de ortocentro. Agora que vem o melhor, é onde o exercício vai aproveitar de todos esses conceitos aí. O que acontece se nós tivermos um triângulo equilátero? O que acontece se nós tivermos um triângulo equilátero? Vai acontecer uma coisa espetacular. Vai acontecer no triângulo equilátero que a mediana vai coincidir com a bissetriz, vai coincidir com a altura, vai coincidir com a mediatriz. Então, todas as três medianas coincidem com as três alturas, coincidem com as três bissetrizes, coincidem com as três mediatrizes. O que quer dizer isso? Em triângulos equiláteros, vamos colocar uma letra aqui melhor. O baricentro coincide com o incentro, vírgula, com o circuncentro, vírgula, com o ortocentro. Todos esses pontos estão no mesmo lugar, com o ortocentro. Então, todos eles estão no mesmo lugar. O que quer dizer todos eles estarem no mesmo lugar? Quer dizer que, se você pegar um triângulo equilátero, nós vamos ter a seguinte situação. Ó. Quer ver? Você vai ter que os três pontos os quatro pontos vão estar no mesmo lugar. Bom, aí você fala assim, bem, eu sei que no nosso exercício, esses pontos dos vértices do triângulo são os postos de saúde. E esse ponto que tem a mesma distância dos vértices de saúde é o hospital, né? É o pronto-socorro. Então, esse lugar que está o pronto-socorro é
o incentro, é o baricentro, é o ortocentro. Então o baricentro coincide com todos os outros e que coincide, por sua vez, no nosso exercício, com o pronto-socorro. Olha lá. E que vai ser, então, o pronto-socorro. E nós sabemos, então, que a distância e os vértices, vamos escrever aqui, né? Os vértices, nos vértices, estarão os PSFs, né? Os PSFs. Que ele falou. Então, nós já temos todo mundo aí alocado. Ó, deixa eu só colocar uma letra maior aqui, porque está muito pequena. E aí, então, qual é o desafio? Lembrando que esse triângulo tem 10 quilômetros de lado, porque é o que ele falou lá em cima, que cada pronto-socorro, cada PSF, cada local de atendimento está a 10 quilômetros um do outro. E ele está querendo saber a distância do hospital até esses locais. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos começar calculando o valor da altura. A altura. Então, o primeiro passo é calcular a medida da altura do triângulo equilátero. Como é que nós vamos fazer para calcular essa altura? Vamos aplicar Pitágoras, né? Ou seja, o L ao quadrado, que é o lado desse triângulo, é igual ao H ao quadrado, que é o que nós queremos, mais a metade do L ao quadrado. Bem, aí ficou fácil, porque o L é 10 quilômetros. Então, 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais metade do lado é 5 ao quadrado. Como que vai ficar isso aí? Vai ficar 100 é igual a H ao quadrado mais 25. Mais 25. Se eu mandar o 25 para a esquerda, vai ficar 100 menos 25 é igual a H ao quadrado. E aí, agora ficou bom, hein? Então, 100 menos 25 vai dar 75. O H ao quadrado é igual a 75. Opa, 75. Isso quer dizer que o H nosso é a raiz quadrada de 75. Opa! Como é que nós vamos fazer então para tirar a raiz quadrada de 75 se ele não é um quadrado perfeito? Nós vamos lembrar que o 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Então, 75 é 3 vezes... Opa, vamos pegar aqui a raiz, né? Primeiro, ó, é 3 vezes o 25. O 3 não sai da raiz, porque o 3 não é um número quadrado perfeito. Mas o 25 sai. Então, vai ficar 5, que é a raiz de 25, raiz de 3. Este é o valor... Raiz de 3, o quê? Quilômetros, né? É o tamanho da altura. Então, a altura do nosso triângulo é 5 raiz de 3. Aí você fala, e agora? Como que nós vamos descobrir a distância que tem um hospital até um desses postos de atendimento? Bem, nós precisamos descobrir qual que é o tamanho desse segmento que vai do baricentro, ou do ortocentro, do incentro, do circuncentro, até o vértice, que é o dobro da outra distância. Então, nós vamos fazer o seguinte... Esse tamanho, essa distância, é 2 pedaços de 3. Então, vamos lá. A distância solicitada, perguntada, é 2 pedaços de 3, é 2 terços, de quem? Do H. Quem é o H? É 2 terços de, vou abrir um parênteses, de 5 raiz de 3. Por que 2 terços? Porque a parte de cima é o dobro da parte de baixo, que é 1 terço do H. A parte de cima é 2 terços do H. Então, o resultado aí vai dar 10 terços da raiz de 3. Esse vai ser o resultado em quilômetros do exercício, dos postos de saúde. Só que ele perguntou entre que valores vai estar isso. Então, nós vamos ter que calcular um valor aproximado. Então, olha o que nós vamos fazer aqui agora. Isso aí é aproximadamente 10 dividido por 3, né? E o 10 está multiplicando a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Vocês concordam comigo, né? E aí, como é que nós vamos fazer? 10 vezes 1,7 vai dar 17 dividido por 3. O 17 dividido por 3 vai dar 5. Vai sobrar 2. O 2 não dá para dividir por 3, então tem que pôr um 0. Quando eu ponho um 0, eu ponho um vírgula. Aí vai ficar 20 dividido por 3, vai dar
5,6. Então é aproximadamente 5,6 quilômetros. Aí a pergunta é, entre que valores está o 5,6? Vamos lá olhar no exercício? Aqui, ó. O 5,6 é uma distância que está entre 5 e 6. A resposta é a letra C. Beleza? Olha que exercício show! Show! Geometria plana com pontos notáveis. Então eu vou repassar. Ele deu os postos de saúde estando 10 quilômetros cada um, formando um triângulo equilátero. Colocou o hospital na mesma distância desses postos de saúde, portanto é o raio da circunferência de fora circunscrita. E ele perguntou essa distância. Bem, aí nós fomos no primeiro conceito. O que são pontos notáveis? São 4. O primeiro é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Qual é a característica do baricentro? Divide a mediana na razão 2/1, ou seja, a parte de cima é o dobro da parte de baixo. Então, se eu pegar uma mediana e dividir por 3, a parte de cima são 2 pedaços, a de baixo é 1 pedaço. Ou seja, a parte de cima é 2/3 da mediana, a parte de baixo é 1/3 da mediana. O segundo ponto notável é o incentro, que quando você traça as bissetrizes, você encontra esse ponto. Esse ponto é o centro da circunferência inscrita, de dentro. O terceiro ponto é o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, que tem a característica de ser centro da circunferência circunscrita. E o quarto e último ponto é o ortocentro, ponto de encontro das alturas. Aí eu disse, olha, existe uma questão muito especial que são os triângulos equiláteros. Nos triângulos equiláteros, e o nosso exercício é um triângulo equilátero, o baricentro coincide com o incentro, que coincide com o circuncentro, que coincide com o ortocentro. Todos eles coincidem. Todos eles coincidem. E aí, quer dizer que neste lugar estará o hospital, né? Vamos chamar de hospital. Eu coloquei aqui pronto-socorro, mas é o hospital. Então, o hospital estando nesse ponto vermelho, qual a distância dele para cada um dos postos de atendimento? É 2/3 da altura. 2/3, porque dele até o lado é 1/3. Então, de cima é 2/3. Então, qual foi a nossa estratégia? Calcular a altura. E aí a altura nós calculamos aplicando Pitágoras. L ao quadrado é h quadrado mais metade do L ao quadrado. O L era 10, metade do L é 5. Encontramos que o h é 5 raiz de 3 quilômetros. Mas ele não queria o h, ele queria 2/3 do h. Por que 2/3 do h? Porque é a distância do hospital até um dos postos de saúde. E aí 2/3 de 5 raiz de 3 deu exatamente 10 raiz de 3 sobre 3 quilômetros. Aí ficou, e agora? Como é que nós vamos fazer? Ele queria saber entre que valores está esse número. Trocamos o raiz de 3 por 1,7, vezes 10 deu 17, dividido por 3, 5,6 quilômetros. Alternativa, letra C, do exercício número 164 do Enem 2024. Esse é o Quero Matemática, resolvendo um exercício sensacional dessa prova do Enem, que exige conhecimento de pontos notáveis. Então, aí está o exercício. Conte conosco para o treinamento, para os Enems que virão pela frente. Um abraço e até o próximo exercício.